Olá pessoal do agro, meu nome é Diogo Juliano Danelon, sou engenheiro agrônomo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Conceitos do Agro. Se você ainda não é inscrito, recomendo que você se inscreva no nosso canal Conceitos do Agro e já vai deixando seu like, curtindo o nosso canal, o nosso vídeo. E também não deixe de ativar lá o sininho para que você possa receber todas as notificações dos vídeos que nós iremos estar postando ao longo das semanas. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos estar conceituando a respeito de um assunto muito importante quando a gente fala em adubação de plantas, que na maioria das vezes gera bastante polêmica, gera bastante dúvidas, questionamentos, e é com relação à adubação que nós fazemos via solo versus a adubação foliar. Qual dessas adubações são mais eficiente, que supre realmente as carências, a necessidade da planta, a demanda da cultura durante o seu ciclo. Nós temos que entender que a principal adubação que a gente faz para suprir as necessidades da planta, aquela carência macro-micronutricional, é a adubação no solo, Essa é a primeira adubação que a gente tem que fazer, porque a raiz, o sistema radicular da planta, seja ela de qualquer espécie, de qualquer cultivar, variedade, é o principal, e sempre será o principal órgão responsável por absorver tanto macro como micronutrientes, Haverá esse contato primeiro, dos íons nutrientes ali na solução para a raiz, e posterior, um movimento, num transporte ascendente via xilema, à medida que o nutriente rompe essa barreira, passa pela membrana celular, aí ele é então absorvido pela planta e transportado para os órgãos, que a planta mais necessite durante as suas etapas, as suas fases fenológicas, durante todo o seu ciclo. Então o solo é a principal fonte de nutrientes para atender a demanda da planta durante todo o seu ciclo. A adubação foliar é também uma adubação muito importante, que vem crescendo cada vez mais durante os últimos anos. Durante a última década vem crescendo muito a adubação foliar, que nem sempre os nossos solos tropicais nem sempre conseguem ter uma concentração, um teor adequado no solo, principalmente ali na camada arável de 0 a 20, para atender essa demanda da planta, principalmente de soja, milho, ali, culturas anuais, durante as suas fases mais após a fase vegetativa, ali no seu início de reprodução, durante a sua fase reprodutiva, enchimento de grãos. Nessas fases, geralmente, que a planta mais necessita, principalmente de micronutrientes. Então, a adubação foliar que se faz é uma adubação complementar, para complementar a adubação que a gente faz via solo, principalmente para atender a demanda de micronutrientes pela planta. Então,
nós temos que ver que a adubação foliar é um complemento da adubação que nós fazemos via solo. E jamais podemos colocar a adubação foliar como uma adubação primordial, né? Jamais substituir a adubação via solo pela adubação foliar, porque a raiz é que vai realmente absorver aqueles nutrientes presentes ali na solução, né? Arrastar esses nutrientes e absorver, né? Transportar posteriormente para todos os órgãos da planta durante todo o seu ciclo. Então, a adubação foliar, o que nós podemos conceituar, né? É o fornecimento, né, principalmente de micronutrientes, aqueles micronutrientes que nós consideramos essenciais: zinco, cobre, ferro, manganês, molibdênio, cobalto, níquel, boro, né, principalmente, para suprir, atender a demanda nutricional da cultura, principalmente nas suas fases, etapas fenológicas que ela mais necessita, ali durante a sua fase final, fase vegetativa, fase reprodutiva, enchimento de grãos. Então, para que haja, né, aproveitando aí, né, a capacidade de absorção mais rápida pela folha, pelo tecido foliar, para que possa suprir essa demanda no ciclo, né, nessa etapa, nessa fase que a planta mais tem essa exigência, para que haja então esse equilíbrio nutricional, o solo foliar, tá? Mas não é uma forma de adubação primordial, principal. A principal é aquela adubação que a gente faz no solo. Então, quando a gente fala em adubação foliar, quando é feita a pulverização ali, né, esse fornecimento de nutrientes que a gente faz via pulverização, né, em soluções ou suspensões, ou junto com um herbicida, por exemplo, o glifosato na soja, né, ali em torno de 90 dias antes, na dessecação, né, antes do plantio, 90 dias antes do plantio, você faz uma aplicação principalmente de boro. O pessoal tem feito bastante, né, esse procedimento, esse trabalho com boro, né, na dessecação, para que quando é feita a semeadura, né, e a germinação da planta, então as plantas vão estar mais vigorosas, né, vai ter uma radícula ereta, né, reta, então porque o boro ele atua, né, no alongamento celular, então vai ter plântulas mais sadias, mais eretas, mais uniformes, então vai ter um start inicial muito melhor da planta, tá? O manganês, por exemplo, principalmente na fase de V4, se utiliza bastante, né, o manganês, porque o manganês ele favorece flavonoides, principalmente para a planta, a lignina, né, que vai dar potencial para frutificação, enchimento de grãos. O boro também, né, porque o boro ele vai atuar ali também no tubo polínico, principalmente na fase de florescimento. Também vai dar uma força no pegamento, né, de flor e fruto. Mas a adubação que a gente faz com boro, pelo boro ele ser considerado imóvel no floema, então a gente faz a adubação com boro via solo,
porque o boro, ele, assim como o cálcio também, ele é imóvel na planta, ele não tem redistribuição na planta. Onde ele é colocado, ele permanece. Assim como também os micronutrientes que são parcialmente móveis também. No caso, por exemplo, o zinco, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o níquel, né? E são parcialmente móveis na planta. Então, os micronutrientes, de um modo geral, têm baixa mobilidade, né? Ou são parcialmente móveis ou imóveis, tá? Com exceção do cloro, né? O cloro ele é bastante móvel no solo, por isso que geralmente se usa a adubação foliar com micro por meio de cloreto, né? Cloreto de zinco, cloreto principalmente, né? Cloreto de manganês, de cobre, né? Porque tem uma rápida absorção pela planta. Estudos mostram que, tem estudo que mostra que, por exemplo, aplicando o cloreto de zinco, em cerca de 1 hora, 97% desse cloreto de zinco aplicado foi absorvido pela planta. Então, só que aí gera alguma dúvida, né? Gera uma dúvida que será que todo esse cloreto de zinco que foi aplicado, ele foi absorvido, ele vai ser metabolizado pela planta? Isso a gente não sabe. E também corre o risco, né, da fitotoxicidade. Então, há uma ordem decrescente, né, de ânions, né, envolvidos na absorção foliar, né, principalmente, por exemplo, o cloro, né, o cloreto, isso em ordem decrescente, tá? O sulfato, né, o nitrato, né, o íon ortofosfato, então isso em ordem decrescente. Então o cloreto, né, ele tem uma rápida absorção, depois vem o sulfato, ele é menos, então você muito cuidado com o cloreto, se usar doses altas, né, porque você pode correr o risco de provocar uma fitointoxicação na folha, na planta, né? Então vai reduzir drasticamente o metabolismo, a planta vai parar de fazer fotossíntese, então você acaba perdendo o potencial produtivo da planta. O sulfato, né, como o sulfato ele é menos solúvel, ele é absorvido de forma mais lenta na planta, então ele pode ser usado em doses maiores, né? Assim como o nitrato e o fosfato. Então, quanto mais lenta a absorção, você pode usar doses maiores, tá? O cloreto, uma dose menor, você vai ter uma eficiência maior do cloreto, porque ele é prontamente disponível na planta, tá? Rapidamente ele adentra na epiderme da folha, na cutícula, e é absorvido pela planta. Então, ordem decrescente, né? Cloreto, sulfato, nitrato, fosfato, ordem decrescente. Aumenta as doses, né? O cloreto, com pouca dose, tem uma eficiência
é maior do que esses outros ânions acompanhantes na absorção foliar. Então, quando a gente faz a aplicação de um fertilizante via folha, o fertilizante ali, o nutriente, ele pode ser absorvido, né, por 3 mecanismos de absorção: ou pelos poros cuticulares, né, pela cutícula, e aí tem os poros, né, ou por rachaduras e imperfeições cuticulares, ou por estômatos e tricomas. Só para se ter uma ideia de ordem de grandeza, né, o tamanho de um poro cuticular varia de 2 a 5 nanômetros, né? Já o tamanho de um estômato, né, em comprimento, varia aí de 1000 a 5000 nanômetros, 50.000, né, nanômetros. Então, pela cutícula, a absorção é mais lenta, né? Precisa romper essa barreira dos poros para adentrar na epiderme da folha. Já, né, se você tiver uma condição de umidade adequada no solo, né, luminosidade incidente, né, sem ser aquela luz desfocada, né, pela presença de nuvens, um dia nublado, por exemplo, a incidência luminosa é muito menor, então a atividade fotossintética da planta, a abertura e fechamento, né, a abertura estomática vai ser muito menor. Então, se tiver uma condição de luminosidade incidente intensa, um dia, né, de sol, não aquele sol escaldante, mas uma temperatura favorável, mais amena, né, e precipitação, né, volume uniforme de chuva recorrente, permitindo uma umidade adequada no solo, os estômatos vão, as células estomáticas vão entrar em estágio de turgor, vai haver essa abertura estomática, então o nutriente consegue repassar por esse estômato de forma mais rápida. Então, também, né, muito cuidado quando a gente vai fazer uma adubação foliar com as fontes que a gente usa para estar fazendo essas adubações. Nós temos, né, as fontes solúveis, como sais, fosfitos, quelatos, né? O quelato, por exemplo, né, um agente quelatizante que a gente usa, principalmente quando a gente vai fazer a mistura de tanque, né, o quelato ele vai fazer uma barreira protetora, né, do nutriente. Vamos supor, por exemplo, o zinco, né? Ele vai formar uma barreira, uma proteção para que esse nutriente, principalmente, por exemplo, o manganês,
quando a gente vai fazer uma aplicação foliar de manganês no estádio V4 ali na soja, a gente usa, por exemplo, o quilatizante, porque o manganês, né, ele tem essa dificuldade de absorção, então a gente quelatiza ele, que tem uma maior dificuldade para absorção. Então esse quelato ele tem uma afinidade grande com a epiderme da folha, então ele vai penetrar na epiderme com facilidade. Ali tem que ser quebrado, ele vai ser quebrado dentro da folha ali, nas células, né? E vai liberar o nutriente. E ele vai ter uma translocação, né, mais rápida aí na planta. Então o quelato também é bastante utilizado hoje para aqueles nutrientes que tem uma maior dificuldade de ser absorvido. Boro, então, por ser imóvel na planta, né, no floema a gente recomenda adubação via solo, a 1 a 2 kg por hectare de boro, depende muito, né, da análise de solo. Então, para a gente saber se realmente há necessidade de a gente fazer uma complementação com adubação foliar, a gente tem que fazer uma adubação, né, uma análise química do solo muito bem feita, né, uma amostragem bem assertiva, né, adequada, de forma adequada no solo, para que tenha uma resposta, né, de análise química, se há necessidade ou não de repor esse micronutriente na planta via folha. Temos a análise foliar também, nessas amostragens que a gente faz, principalmente, por exemplo, na soja, a gente vai fazer a análise foliar. Nas amostragens ali a gente vai pegar aí no mínimo aí 30 plantas, né? Em cada planta a gente vai pegar o terceiro ou quarto trifólio do ápice, a partir do ápice, né? De uma forma, principalmente, que tem que ter no início do florescimento ali, da fase reprodutiva, o primeiro trifólio acima, né, da flor ali no pecíolo, que é esse trifólio que realmente vai mostrar, né, com maior clareza a deficiência, né, ou exigência desse micronutriente ou destes micronutrientes pela planta. No milho não é diferente, né, a gente pega uma das folhas alternadas, uma folha oposta, né, em fase reprodutiva também, na inflorescência feminina, né, o terço médio ali, uma folha oposta à espiga superior. A gente tira, pega ela no meio, né, descarta a nervoura central, porque tem a presença de água. Então a gente pega ela no meio, tira a nervoura central, essa folha, né, oposta à inflorescência feminina ali do cabelinho da boneca, ali, né, da fase reprodutiva, acima, né, oposta à espiga superior, e leva para análise. E tem a diagnose visual também, né? Só que para a gente fazer uma diagnose visual, o profissional ele tem que ser bastante capacitado, ele tem que ter uma noção de nutrição de plantas, né,
bem aguçada, né? Tem que ter uma calibração, um olho bastante calibrado para ele possa identificar com assertividade se essa folha está tendo realmente um sintoma de deficiência micronutricional. Para que seja sintoma nutricional, o sintoma deve aparecer nos 4 quadrantes da planta, da folha, e não só no ápice, né, na ponta, ou apenas de um lado da nervura. Pode ser que seja uma fitotoxicidade por herbicida ou estresse hídrico em condição de seca. Então, deficiência de nutriente, ele representa o sintoma representado nos 4 quadrantes da folha ali, tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar, né? Dose, né? A fonte que você vai utilizar. Fontes insolúveis hoje tem trabalhos mostrando, né, que o uso de fontes insolúveis, né, que a legislação ainda está certificando, né, ainda não se tem um aparato, né, que realmente concretize a eficiência de fertilizantes insolúveis na absorção de micronutrientes pela parte aérea da planta, né, na folha, que são a utilização de óxidos, hidróxidos e carbonatos, por exemplo, né? Então, sempre procurar utilizar fontes solúveis, né, sais, fosfitos, quelatos, né, para que haja uma maior cloreto, por exemplo, né, que haja uma absorção maior na planta. Doses menor, né, no caso usar cuidado com as doses quando vai usar o cloreto, porque ele provoca uma fitotoxicidade na planta, ele tem maior eficiência que o sulfato, por exemplo, ou o nitrato. Temos utilizado fosfito também, os quelatos para aqueles nutrientes que formam uma barreira protetora. Então o quelato também é utilizado bastante, tem sido bastante utilizado o quelato, porque quando a gente vai fazer a mistura de tanque, ele vai formar uma barreira, vai impedir que haja uma incompatibilidade desse nutriente, principalmente o manganês, né? O manganês tem esse problema com incompatibilidade quando se faz uma mistura de tanque, principalmente com o uso de glifosato, por exemplo, para controle de planta daninha. Então, quando a gente faz essa mistura do manganês, quelatizando ele, colocando o quelato, esse quelato vai fazer uma barreira e vai impedir que haja essa incompatibilidade no tanque. Esse antagonismo com alguns... O fosfito, por exemplo, né? O fosfito, o glifosato ele já tem fosfito de glicina, que é muito utilizado também, tá? Então o quelato ele vai ajudar isso também na proteção, para que não haja essa incompatibilidade, esse antagonismo, o sinergismo do micronutriente, e facilite essa absorção na planta, para aqueles nutrientes que têm maior dificuldade de absorção, que são pouco solúveis, né? Então, adubação com macro, fazer via solo, tá? Porque os macronutrientes exigem em maior quantidade para suprir a demanda da planta, tá? Principalmente na sua fase inicial, aí, nitrogênio, o fósforo, o potássio, ok? E o boro, né? E os micronutrientes, somente fazer adubação foliar se realmente haver a necessidade
haver a real necessidade de fazer essa complementação com adubo foliar, com fertilizante foliar. Se na análise química ali do solo constar que os teores de micronutrientes estão adequados, né, dentro da sua faixa adequada que irá atender a demanda da planta, não há essa necessidade. Se fazer uma adubação foliar com esse micro que já está numa condição adequada, você pode estar aumentando, né, esse estoque. Isso pode ajudar ou também pode causar uma fito aí na planta, diminuir a sua atividade fotossintética e o seu metabolismo, e a planta não vai expressar esse potencial produtivo total que ela tem. Então, basicamente, é dessa forma que nós temos que entender sobre a adubação via solo e adubação via foliar. Adubação via solo, principal fonte de adubação que a gente faz. Adubação via folha, apenas um complemento. Então, tem trabalhos que mostram, né, com fontes insolúveis. Tem se trabalhado hoje no mercado. Um trabalho de uma pesquisadora, né, uma estudante de doutorado, que mostrou que fontes de óxido trabalhou com zinco e boro em culturas perenes como os citros, né, e o café, que tem uma cutícula foliar mais espessa, tem essa dificuldade maior de absorção, mas quando ela utilizou o óxido de zinco e de boro, por exemplo, ela observou nas análises químicas que houve uma maior absorção desse boro, desse zinco, na folha de café e de citros, com um resultado significativo, bastante responsivo. Então, utilizar esse óxido, por exemplo, em culturas perenes, em que a folha, né, ela perdura por um maior período de tempo, então há esse tempo maior para que esse óxido ele adentre, né, a cutícula ali, a epiderme da folha, de forma mais eficaz. Quando a gente pega uma folha, uma planta, uma cultura anual, por exemplo, soja e milho, em que nos trifólios ali, as folhas permanecem um período mais curto, né? Então o óxido, como ele tem uma absorção mais lenta, então pode ser que esse óxido em cultura anual ele não tenha essa eficiência tão grande como teve nessas culturas perenes, que tem uma camada mais espessa, mas é que esse óxido conseguiu adentrar num tempo maior, né? Como essa folha permaneceu por um período maior de tempo, então esse óxido de zinco e boro conseguiu penetrar na folha, na epiderme, na cutícula ali, e ser absorvido. Então, folhas novas, né, geralmente são mais fáceis do nutriente via fertilizante foliar adentrar, porque tem uma cutícula mais fina, muito menos espessa, está tendo a sua atividade metabólica intensa, tem seu estado iônico interno, então tem a maior facilidade de você aplicar nos ramos novos, tá? Vale lembrar também que os nutrientes, principalmente o boro, ele é imóvel no floema, e os outros micronutrientes que são parcialmente imóveis, né, que também não tem muito pouca redistribuição na planta. Então, quando você faz uma adubação foliar, por exemplo, à medida que vai
Por exemplo, vamos pegar a soja, por exemplo, e o milho. A soja, conforme tendo em condições adequadas de umidade no solo, à medida que o sistema radicular da planta vai desenvolvendo, desenvolve raiz, desenvolve um trifólio. Então, a cada 3 condição adequada de manejo, umidade no solo adequada, cada 3 a 4 dias, a planta de soja emite um trifólio novo. Assim como o caso do milho também, condição adequada de água no solo, a cada 3, 4, no máximo 5 dias emite uma folha alternada aí de milho. Então, a rapidez, né, no desenvolvimento da soja e do milho, em condição adequada de umidade no solo, bastante rápida. Então, se a gente faz uma adubação foliar, por exemplo, a gente faz adubação nesse trifólio aqui que foi emitido. Então, esse trifólio totalmente expandido. À medida que emite o trifólio, esse boro, esse zinco, esse manganês, ele não é redistribuído para o trifólio novo que foi emitido. Então, já a adubação via solo, não, que se faz via solo, não, o solo, aquele nutriente, micronutriente que está presente ali na solução do solo, ele vai ser arrastado pela raiz, né, ou por fluxo de massa, ou por difusão, por interceptação radicular. No fluxo de massa pelo movimento da água, que está no solo, de maior potencial para uma zona de menor potencial de água. No caso da difusão, por essa diferença de concentração, de maior potencial para menor potencial. Interceptação radicular, à medida que o volume de raiz se desenvolve no perfil do solo, encontra-se nutrientes, micronutriente é absorvido, né? Há esse contato posterior à absorção, né? À medida que esse nutriente rompe a barreira da membrana celular, ele é transportado via xilema até os órgãos, folhas, ramos, né, pecíolos, que mais fruto, né, a enchimento de grãos, por exemplo, mais a fase que a planta mais necessita. Então, o solo, né, ele vai conseguir levar esses nutrientes, esse micronutriente, tanto o macro, principalmente o micro, para todos os ramos da folha da planta, né, para todos os órgãos da planta. À medida que a planta vai se desenvolvendo, o solo, a raiz consegue, né, absorver e transportar esse nutriente para esses ramos, para essas folhas, né. Na adubação foliar não. Na adubação foliar, esse nutriente fica ali, permanece ali naquele trifólio, muito raramente consegue ser redistribuído para os ramos novos. A não ser que seja, né, plantas que produzem polióis, como manitol e sorbitol, como no caso do eucalipto e da macieira, que ele tem essa capacidade maior de redistribuição na planta. Caso contrário, somente o solo consegue suprir essa demanda para os ramos novos.